Paulinha, depois disso tudo que a gente já trouxe aqui, ainda teve a repercussão dessa história das falas do Lula entre os economistas, né? Pelo jeito a situação não ficou muito boa. Pois é, olha que tem gente que fez o L e agora tá preocupada, né? Em um evento fechado aqui em São Paulo, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse o seguinte, olha, aspas, o Lula estava fechado, não dizia nada, não queria desagradar ninguém. Hoje começou a falar, aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Ele está fazendo uma opção que é a opção mais fácil de agradar lá dentro. Estou pessimista, não tenho dúvida. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Pois é, no mercado parece até que apelidaram o dia de Boa Sorte Day. E aí, em artigo para o Estadão, a Helena Landau, economista, escreveu o seguinte, olha, vou ler uma passagem do artigo que está no Estadão. Lula, enfim, disse o que pensa sobre a PEC. Não aceita limites. Mostra que não aprendeu que, sem responsabilidade fiscal, as pessoas mais necessitadas são as que mais sofrem. O real perde valor, os juros sobem, inflação e desemprego são sempre o resultado. Engana-se quem acha que é Faria Lima que sai perdendo. Não existe isso de que o volume de gastos não é o problema. Basta saber gastar. Esse filme a gente conhece e não termina bem. A má alocação de recursos públicos é nossa tradição, escreveu Helena Landau. E para a Folha de São Paulo, o Armínio Fraga respondeu a pontos do discurso do Lula, né? Então, quando o presidente eleito questionou lá, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? O Armínio Fraga respondeu o seguinte, olha, estabilidade fiscal significa menos incerteza e juros mais baixos, o que gera mais investimento e mais crescimento. Simples assim. E mais acompanhada de transparência, aumenta a chance de os recursos beneficiarem os mais pobres. O descontrole fiscal contribui também para a volta da inflação. Outra vez, quem perde mais são os mais pobres. O Fábio Weingarten, que foi coordenador de campanha do Bolsonaro, também comentou essa fala do Lula. Ele disse o seguinte, olha, se o presidente Jair Bolsonaro dissesse que o mercado fica nervoso à toa, teríamos editorial de 15 minutos numa emissora de TV, carta de repúdio das associações de economistas e banqueiros, manifestações de 15 ex-ministros da economia, parlamentares apresentando notícia-crime contra ele. O Adolfo Saxida, que é ministro de Minas e Energia, também comentou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, com todo respeito a meus colegas de mercado e analistas econômicos, não entendo a surpresa e frustração de vocês. Lula está fazendo exatamente aquilo que prometeu que faria, acabar com o teto de gastos, aumento do gasto e não privatizar. Estranho foi os liberais declararem voto nele. Em defesa do discurso de Lula, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte também em sua rede social. Estão dizendo que o mercado reagiu mal ao discurso de Lula, porque enfatizou investimentos na área social em detrimento do equilíbrio fiscal. Não foi o que ele disse, mas onde estavam quando Bolsonaro fez a gastança pré-campanha eleitoral? Comparem a gestão Lula com o desastre de Bolsonaro, escreveu a Gleisi Hoffmann. Para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira, são 10 horas e 33 minutos. Leozinho, e aí? Picanha ou responsabilidade fiscal? Quero entender um pouco... Os dois, por que não? Não, eu quero entender se você é esquerda raiz ou se você faz parte dessa coisa um pouco mais nova, né? Dessa esquerda mais fofa. Tá, vamos lá. Primeiro, o Fê comentou a respeito do discurso do Lula. O Lula, ele fala sobre picanha, fala sobre saneamento básico, fala sobre fome, justamente porque são questões que ainda permeiam o cotidiano brasileiro. Bem como o discurso da picanha, que não se refere propriamente à picanha, mas é evidente, a época em que o Brasil era a sexta economia mundial, ao boom dos eletrodomésticos brancos, a época em que seu filho entrou numa universidade pública ou privada, a época dos créditos. Então, ele tenta remeter a essa memória afetiva do povo brasileiro. Agora, é uma grande piada, uma grande chacota dizer que o mercado financeiro é bolsonarista, dizer que a Faria Lima é bolsonarista.
A Faria Lima não é nem bolsonarista, nem petista. Aliás, o mercado financeiro, os liberais, eles vêm tentando emplacar um candidato desde 2018, né? Tentaram um João Dória, tentaram um Sérgio Moro, né? Esse o maior oportunista da história do Brasil. Eu até brinco que a única possibilidade de eu votar no Bolsonaro é caso ele disputasse um segundo turno contra o Moro ou Dallagnol. É a única possibilidade. Então, a elite brasileira, a elite rentista, a elite financeira brasileira começou a inventar essas figuras que simplesmente não têm capilaridade, não têm voto, ao contrário de Lula e Bolsonaro, que, goste ou não, são figuras populares, populistas, como disse o Steve Bannon, se referindo ao cenário brasileiro e demonstrando que no Brasil, atipicamente, ao contrário do restante dos países do mundo, ele conseguiu polarizar entre duas figuras populistas e populares, né? Não tem nenhum liberal propriamente dito, e eu acho isso bom, eu não acho isso ruim, né? Agora, é importante sim responsabilidade fiscal. Eu não sou aquele esquerda, primeiro que eu não sou comunista, não sou marxista, não sou trotskista, então eu defendo responsabilidade fiscal, até porque o pobre é quem paga a conta, né? O pobre é quem paga a juro, é a Dona Maria quem paga a juro, porque diante de uma hiperinflação, o rico consegue se proteger, o pobre não. Então é importante sim ter responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, ter responsabilidade social. Isso é fundamental. O Leozinho, só uma dúvida aqui, não querendo de maneira nenhuma te provocar. O Zé Dirceu é o quê? Ele é de esquerda. Imagino eu que ele seja socialista. Socialista. Imagino eu. Mas ele é pragmático, né? Que tipo de pragmatismo? No sentido em que tem várias figuras hoje no Brasil que são socialistas, mas são pragmáticos e inclusive conservadores que são pragmáticos. O que isso quer dizer? Que ele é socialista, mas ele tem o pé no chão. Ele sabe que não vai ter, não é que nem um PCO, ele sabe que não vai ter nenhuma revolução, ele sabe que não vai poder pegar numa arma agora e sair na Faria Lima executando. Socialista de iPhone e motorista, eu gostei dessa frase, o socialismo pé no chão. Assim como tem o conservadorismo, assim como tem o conservadorismo pé no chão, que ele às vezes ele precisa abrir exceções, conversar com pessoas que pensam de forma oposta, fazer coalizões, assim como o Lula, por exemplo, que é um cara de esquerda, mas é um cara pragmático, que reuniu Armínio Fraga, reuniu idealizadores do Plano Real, reuniu o próprio Geraldo Alckmin, que não é um homem de esquerda, né? Nunca foi historicamente um homem de esquerda, então ele consegue compor mesmo sendo um político de esquerda. É um cara pragmático. Muito bem. E aí, Fê? Você gostou dessa fala do primeiro que eu não acredito em socialista de iPhone com um monte de dinheiro e motorista, né? E segurança. Que socialista é esse, gente? Faça meu favor, né, Leozinho? Você é uma graça, mas não dá pra engolir. Grandes hipócritas. Meu amor. Ele é socialista, vai ter iPhone, aí socialismo, aí tem que estudar socialismo. O trabalhador, ele pode ter o que ele produz. Vai lá em Cuba pra ver os iPhones que tem. O trabalhador pode ter o que ele produz. Socialista que sequestra o embaixador. Esse é o socialismo pé no chão. Cada um mesmo. Para com isso, Felipe. Dá um beijo aqui. Turma, nós estamos